Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar o significado geométrico da tangente na circunferência trigonométrica e como calculamos as tangentes de alguns arcos. Então, começando com a construção da tangente. Vamos considerar aqui uma circunferência trigonométrica. Coloquei aqui um ponto geral, um ponto P, que representa para a gente esse arco AP. E também essa abertura que eu chamei aqui de alfa. Eu vou passar aqui, ó, uma reta tangente a essa circunferência, exatamente aqui no ponto A. Ó. Ela é uma reta que passa tangenciando a circunferência no ponto A. E por isso ela é chamada de eixo das tangentes. Aqui nesse segmento OP, eu vou fazer um prolongamento. Vou continuar esse segmento até chegar aqui em cima, em um ponto que eu vou chamar ele de ponto T. Quando nós fazemos isso, nós obtemos ali um triângulo retângulo. Vou até desenhar aqui, ó, o ângulo reto, e é um triângulo OAT. E em todo triângulo retângulo, nós podemos calcular a tangente, que é o que eu vou fazer agora, calcular a tangente para esse ângulo alfa. A tangente de alfa, de acordo com a fórmula que vocês já sabem, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Substituindo, o cateto oposto desse ângulo alfa é o cateto que fica na frente, que é o cateto AT. E o cateto adjacente é esse cateto que está aqui, ó, do lado, ó, o cateto OA. Substituindo, fica assim. Só que essa medida OA, que está aqui, ó, ela mede exatamente 1, porque ela é o raio dessa circunferência. E como nós sabemos, o raio da circunferência trigonométrica sempre mede 1. Então, substituindo OA por 1, fica essa fração aqui, só que AT sobre 1 é o mesmo que AT. Portanto, nós concluímos aqui que a tangente do alfa é a medida AT, que está exatamente aqui, ó. Então, quando nós queremos calcular a tangente de uma abertura alfa como essa daqui, basta nós prolongarmos esse segmento, como eu fiz aqui, e pegarmos essa medida aqui, ó. Isso é o significado geométrico da tangente. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui uma abertura que está entre 47 e 48 graus, né? 47,56, que está sendo representado aqui por um arco, que eu vou colocar aqui, ó, um ponto P, e vou chamar esse ponto aqui de A, que é o de costume, né? Colocarmos um ponto A aqui, ó. Então, esse arco AP, ou esse ângulo alfa aqui, ó, se nós queremos calcular o seno, vocês já sabem que basta fazermos aqui, como nessa imagem, né, um tracejado até o eixo do seno e pegarmos essa medida aqui, ó. É o seno do nosso alfa. Se nós queremos saber a medida do cosseno, basta fazermos um segmento na vertical e a medida do cosseno está sobre o eixo do x, que é isso daqui, que no caso aqui deu 0,67. Agora, de acordo com o que vocês acabaram de ver, se nós queremos saber a tangente dessa abertura alfa, né, ou desse arco AP, fazendo esse prolongamento aqui, que está em verdinho, nós obtemos essa medida aqui, ó. Então, essa medida é o que nós chamamos de tangente, que nesse caso mede 1,09. Reparem, pessoal, nessa medida aqui, ó, de 1,09, porque eu já tinha comentado com vocês que os valores de seno e de cosseno, eles nunca vão ser maiores do que 1, porque a medida do seno e do cosseno sempre está dentro da nossa circunferência trigonométrica. Então, seno e cosseno valem no máximo 1.
Já a tangente é diferente, ó. Nós temos aqui uma tangente que mede 1,09. Então, a tangente, sim, ela pode medir mais do que 1. Sobre os sinais agora. Nós temos aqui, ó, a nossa reta, a reta da tangente. E aí, como eu falei para vocês, ó, supondo que eu quero descobrir a medida de um arco que está representado por esse pontinho que eu fiz aqui, ó. Para isso, geometricamente, eu posso vir aqui no centro e fazer aqui uma linha ou um tracejado que passe naquele ponto, ó. E aí, a medida da tangente vai ser essa medida aqui, ó. Vou fazer mais um, ainda no primeiro quadrante, ó. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui. Se eu quero obter a medida da tangente, eu posso vir aqui no centro, fazer uma linha que passe por esse ponto, ó, e fazer um prolongamento até cortar o eixo da tangente. Isso significa que o valor da tangente vai ser essa medida aqui, ó. O valor que dá aqui é o valor da tangente. E percebe que está sendo sempre um valor acima do nosso ponto inicial aqui, ó. Como se fosse o nosso ponto A. Ou seja, está dando sempre uma medida positiva. Por isso que qualquer valor que esteja no primeiro quadrante, a hora que nós fazemos aquele prolongamento e pegamos a medida, sempre vai dar um valor positivo. Agora, suponha que nós temos algum valor aqui, ó, no segundo quadrante. Se eu quero obter a medida da tangente para este ponto, né, que eu coloquei aqui, eu preciso, então, fazer aqui, ó, um segmento que passe pelo centro, mas que me leve até a reta da tangente, ó. Seria mais ou menos assim, ó. Cortei aqui o eixo da minha tangente. E esse daqui vai ser o valor, ó. Como está sendo um valor abaixo do nosso ponto A, ó, essa medida aqui vai ser um valor negativo. E isso acontece toda vez que nós pegamos algum arco que esteja no nosso segundo quadrante. Vamos supor que eu pegue um ponto aqui, ó. Vou pegar um bem aqui embaixo, ó, mais pertinho do 180. Se eu for levar esse ponto, nós costumamos dizer assim, arrastar, né, esse ponto, lá para o eixo das tangentes. Ó. Que eu tô sem régua, tá, gente? Daria para fazer retinho isso daqui, ó. Ó, cheguei aqui, ó. Então, essa medida é a medida da tangente, que também é um valor negativo, tá? Seria negativo aqui, gente, porque essa reta, que é a reta da tangente, ela é uma reta paralela ao eixo do seno, ao eixo Y. Então, funciona assim como o eixo do Y. Ó. Acima do eixo X, nós temos valores positivos. Abaixo do eixo X, nós temos valores negativos. Portanto, qualquer arco que esteja no segundo quadrante, a tangente vai ser negativa. Agora, se nós pegamos um valor aqui, ó, no terceiro quadrante, vamos supor, eu tenho um arco que termina aqui, nesse ponto. Vou levar esse ponto, através de um segmento, até o eixo das tangentes. Eu tenho que fazer isso daqui, ó. Como corto o eixo da tangente exatamente aqui, então a medida da tangente seria essa medida, que é um valor positivo, está acima do eixo X. Portanto, qualquer arco que esteja no terceiro quadrante tem valor positivo. Já quando estamos com um arco aqui no quarto quadrante, por exemplo, um arco aqui, ó, né, que a sua extremidade esteja nesse ponto. Se eu vou lá no centro e faço um segmento passando por aquele ponto, faço um prolongamento para cortar o eixo da tangente, nós obtemos um valor
aqui sim, ó. Ou seja, é uma medida que está abaixo do eixo X. Portanto, no quarto quadrante, nós sempre teremos valores negativos. De um modo geral, nós temos isso daqui, ó. Tá? Aqui nós temos os sinais da tangente. Primeiro quadrante e terceiro quadrante é sempre positivo. Já no segundo quadrante e no quarto quadrante, a tangente é sempre negativa. Agora vamos para alguns exemplos aqui, alguns exercícios. Já fiz o meu desenho aqui, lembrando que toda vez que nós vamos calcular seno, cosseno ou tangente, a gente pode fazer um rascunho do lado, tá? Esse desenho que eu fiz aqui do lado, a gente costuma fazer um rascunho no papel. Bom, os nossos valores aqui de arcos, eles estão em radianos. Nesse caso, basta a gente passar eles para grau, tá? Se for o caso, né? Se preferimos saber em grau, porque acredito que em graus fica mais fácil, tá? Então, a primeira coisa que eu faço nesse exercício é passar essas medidas para grau. No caso, π sobre 4 é 180 dividido por 4, que dá 45. Então, já coloquei aqui mais ou menos onde ele fica, tá? Bem no meio do primeiro quadrante. 3π sobre 4 é 3 vezes o 180 dividido por 4, que dá 135, que fica bem no meio do segundo quadrante. Na letra C, 5 vezes 180 e dividido por 4 dá 225, que fica bem no meio do terceiro quadrante. E esse último aqui, 7 vezes 180 dividido por 4, fazendo a conta, nós obtemos 315, tá? Que também vai ser um ponto aqui bem no meio do quarto quadrante. Todos esses 4 valores que eu falei, eles são valores correspondentes, porque eles estão bem no centro de cada um dos quadrantes, ó. Então, o 45 graus, ele está aqui, 135 graus aqui, 225 graus aqui, né, mais ou menos ali no meu desenho, e 315 está mais ou menos aqui, ó. São 4 ângulos correspondentes. E assim como vocês viram lá no cálculo do seno e do cosseno, na tangente vai funcionar de uma forma bem parecida. Se esses 4 valores eles são correspondentes, significa que quando nós calculamos a tangente desses valores, o número, né, o valor numérico, sem pensar em sinal ainda, vai ser o mesmo, tá? Se for 2, de todos vai ser 2, só que aí a gente vai ter que analisar se vai ser 2 positivo ou se vai ser 2 negativos. Quando nós pensamos aqui na tangente de π sobre 4, ou seja, na tangente de 45, nós já sabemos a medida de acordo com aquela tabela trigonométrica. Tangente de 45 vale 1. Então, eu já coloquei lá. Ó. Se a tangente de 45 é 1, de 135 também vai ser 1. De 225 também. De 315 também. Só que não podemos esquecer do sinal, de ver se realmente vai ser 1 positivo ou se vai ser negativo. 3π sobre 4, que é o 135 graus, está aqui no segundo quadrante. E como nós vimos, no segundo quadrante, quando nós queremos obter a tangente, ó, nós levamos esse 135 através de um segmento até chegarmos na reta tangente, ó, que vai terminar aqui embaixo. Ou seja, aqui no segundo quadrante, a tangente é negativa e por isso fica menos 1. 5π sobre 4, que é o 225, está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, nós vimos que é positivo. Então, a tangente de 5π sobre 4 é 1 positivo. Já de 7π sobre 4, que é o 315 graus, que está no quarto quadrante, é negativo. Então, fica menos 1. Percebe que os 135 graus e o 315 graus, ó, que são arcos correspondentes aqui, eles estão ligados através de um segmento que eu fiz aqui em vermelho, no tracejado, e tanto 135
quanto 315, ó, esses segmentos levam para baixo, ó. Eu falo para baixo pensando aqui no eixo X, né? Ou poderia pensar aqui no eixo dos cossenos, ó. Então, por isso que é negativo. E quando nós pensamos no 225 e no 45 graus, ó, esse segmento está indo lá para cima, até cortar o eixo da tangente. Por isso que é positivo. E coloquei aqui no cantinho aquele desenho lá dos sinais, só para reforçar isso que eu falei, ó. Onde que vai ser negativa a tangente? No segundo quadrante, ó, segundo quadrante, e no quarto quadrante, que é onde nós temos aqui, ó, valores negativos. Vamos lá. Agora eu coloquei aqui para calcularmos a tangente de alguns arcos que ficam nos extremos da nossa circunferência. Então, começando aqui com a tangente de 0. 0 graus fica exatamente aqui, ó. Então, se nós sairmos aqui do centro da circunferência para chegar lá naquele ponto que representa o 0, ó, quanto que nós andamos aqui no eixo da tangente? Nada, né? Ó, nós paramos aqui, ó. Ou seja, a tangente de 0 vale 0. Eu vou pular aqui a letra F, que é a tangente de 90, vou vir aqui para o 180. Então, 180 está aqui. Para nós desenharmos esse ponto, o quanto que nós andamos ali no eixo da tangente, né? Ó, se nós sairmos daqui, passarmos pelo centro, chegamos aqui no eixo da tangente, quanto que nós andamos nela? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo? Nada. Então, tangente de 180 também vale 0. Agora, se nós pensarmos, agora eu volto lá na letra F, tá? Na tangente de 90. 90 graus está exatamente aqui em cima, ó, nesse ponto. Como nós fizemos aí nos outros, a gente pode sempre pensar assim, ó, saindo aqui do centro, né, saindo do 0 e fazendo um segmento que passe por esse ponto, ó. Faz o prolongamento até chegar lá no eixo da tangente. Será que a gente vai conseguir chegar no eixo da tangente em algum momento? Não, né? Porque o 90 graus, ele fica exatamente em cima do eixo do seno, ou em cima do eixo Y. E o eixo Y, o eixo dos senos, é um eixo paralelo ao eixo da tangente. São duas retas que nunca vão se encontrar. Então, se a gente for fazer esse segmento aqui, ó, a gente pode fazer um segmento enorme, tá? Mas esse segmento nunca vai se encontrar com o eixo da tangente. Então, nós dizemos que a tangente de 90 graus é um valor indefinido, ou então que não existe. E o mesmo vale para o 270 graus. Como 270 fica bem em cima do eixo Y, que é paralelo ao eixo da tangente, então, se nós fizermos aqui um segmento que passa, né, pelo 270, esse segmento nunca vai se encontrar com o eixo das tangentes. E, portanto, a tangente do 270, assim como a tangente de 90, ela é indefinida. Então, nós escrevemos que ela não existe. Letra I, tangente de 360. 360 fica no mesmo lugar que o 0, né? O 0 e o 360 são arcos côngruos, então a tangente de 360 vai ser igual à tangente de 0, que é 0. A tangente de 30 nós sabemos de acordo com aquela outra tabela, né? A tabela lá dos arcos, dos ângulos notáveis. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E se nós já sabíamos disso antes, né, de pensarmos nessa circunferência, então basta colocar o valor. Tangente de 150. Aqui, gente, vai funcionar muito parecido com quando vocês calcularam o seno e o cosseno, tá? Vai ser bem parecido. A primeira coisa que eu vou fazer aqui
é desenhar mais ou menos onde que fica os 150 graus. Se aqui está o 180, um pouquinho aqui antes, mais ou menos aqui, eu tenho a medida de 150 graus. Esse é o primeiro passo, procura onde está o ângulo. Segundo passo é arrastar esse valor lá para o primeiro quadrante. Então, se eu levo ele no primeiro quadrante, o correspondente dele está aqui, ó, que é o 30 graus. Aqui eu não vou mais, pessoal, ficar fazendo aquele segmento, levando ele lá para o eixo das tangentes, tá? Eu fiz isso antes para vocês entenderem o significado geométrico, mas agora que vocês já sabem o significado geométrico, aí eu já vou partir para um jeito que eu acho mais fácil, que é essa maneira que eu vou fazer aqui agora e que eu ensinei vocês a fazerem com seno e cosseno. Então, como 150 é correspondente do 30 graus, se eu quero saber o valor da tangente de 150, basta eu saber o valor da tangente de 30. Só que a tangente aqui no segundo quadrante, né, já que o 150 está no segundo quadrante, a tangente vai ser negativa. Então, eu penso assim, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Só que como não é de 30 que eu quero, é de 150, vai ser negativa. Então, menos raiz de 3 sobre 3. Agora, calculando a tangente de 315. Então, primeiro passo, venho aqui na circunferência e desenho mais ou menos onde que está 315 graus. Fica bem no meio do quarto quadrante. Então, aqui está o 315. Segundo passo, eu arrasto esse ângulo lá para o primeiro quadrante. Então, é só fazer uma linha na vertical e vai chegar ali mais ou menos também no meio, tá? E no meio do primeiro quadrante fica o 45 graus. Então, a tangente de 315, ela é igual à tangente de 45, porém, temos que pensar no sinal, tá? A tangente de 45, de acordo com aquela tabelinha, vale 1. Então, a tangente de 315 também é 1. Só que por estar aqui no quarto quadrante, e como no quarto quadrante a tangente é sempre negativa, então, ao invés de 1, a tangente de 315 é menos 1. Então, ó, lembrando lá dos sinais, tá vendo? Ó, 315 é negativo porque está aqui no quarto quadrante, ó. Assim como a tangente de 150 também é negativa porque 150 fica aqui, ó, no segundo quadrante. Já o 30 fica no primeiro, então é positivo. E o 360 não fica nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, tá, gente? O 360 ele fica bem em cima do eixo X, eixo dos cossenos, tá? Então, aqui a gente não pensa em quadrante, né? A gente pensa mesmo na medida, no caso é 0. Os últimos agora, ó, tangente de 120. Então, venho aqui, onde que fica o 120, ó, 90. Se eu ando 30, aqui está os 120 graus. Pego, então, esse 120 e eu arrasto para o primeiro quadrante. Quando eu falo arrasto, eu quero dizer, eu vou até o correspondente dele. Então, ó, venho aqui. Então, se aqui mede 30, aqui também mede 30, e 90 menos 30 é 60 graus. Então, a tangente de 120 vai ter o mesmo valor que a tangente de 60. Só que aqui, no segundo quadrante, olha lá em cima, ó, a tangente vai ser negativa. Então, como a tangente de 60 é raiz de 3, de 120 vai ser menos raiz de 3. Letra M. Tangente de 210. Então, vai lá e desenha um ponto que representa o arco de 210. 180 graus está aqui. Se eu ando 30 graus, mais ou menos aqui, ó,
eu chego no 210. Segundo passo é levar essa medida lá para o primeiro quadrante. Eu posso fazer isso fazendo um segmento que passa pelo centro, ou então eu posso fazer assim, ó. Eu levo ele para o segundo quadrante e depois eu levo ele para o primeiro quadrante, sempre através de linhas retas. Nesse caso aqui, eu fiz uma na vertical e uma na diagonal. E aí eu descubro que o 210, ele tem como correspondente 30 graus. Como a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, de 210 também é raiz de 3 sobre 3. E positivo porque o 210 está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante a tangente é positiva. Agora a tangente de 300. Ó, aqui embaixo está o 270. Se eu ando aqui mais 30, mais ou menos aqui está o 300 graus. O correspondente do 300 graus, lá no primeiro quadrante, ó, se eu subo aqui através de um segmento vertical, eu chego aqui nos 60 graus. Então, a tangente de 300 tem o mesmo valor que a tangente de 60, que é raiz de 3. Só que aqui no quarto quadrante, onde está o 300 graus, a nossa tangente é negativa. Então, fica menos a raiz de 3. Agora, de 240. Então, se aqui está o 270, se eu volto aqui 30 graus, eu chego no 240. O correspondente do 240, ó, se eu fizer aqui uma linha na vertical e depois na horizontal, eu vou chegar aqui no 60. Então, ou então eu posso fazer uma linha assim, ó, na diagonal. Seria isso daqui. Mais ou menos, né, gente? Ficou tortinho, mas dá para vocês entenderem aí, ó. Então, eu vou pensar no valor da tangente de 60. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, de 240 também vai ser raiz de 3 e também vai ser positivo, porque 240 está no terceiro quadrante, que é positivo. Então, raiz de 3. E é isso, galera. Se tiverem dúvidas, já sabem, postem lá no canal de dúvidas e até mais.